comum. O senso comum às vezes tem um sentido um bocadinho, um pouco negativo, não é? Não é nesse sentido que eu interpreto aqui. Aqui é para as pessoas comuns, não propriamente para os cidadãos comuns, não propriamente pessoas da área e mais ligadas à produção da arquitetura. E eu confesso que cada vez mais me parece importante no sentido de uma aproximação às pessoas que a usam a cidade, que são afinal os donos da cidade, que são estas pessoas comuns, que haja esta possibilidade de entendimento, de uma aproximação que é explicada, que é explicável, onde as pessoas possam fazer perguntas sem serem fóruns muito especializados e que as respostas que lhe possam ser dadas também possam ser inteligíveis pela sua parte. Eu diria que é uma grande ambição, e penso que à ordem também muito lhe compete esta espécie, sei lá, podemos chamar de educação para a arquitetura, que provavelmente seria interessante que começasse muito cedo nas escolas, não no sentido estrito, mas no sentido muito mais alargado, porque habitar a cidade, afinal, é sempre também um exercício de cidadania. Portanto, e nesse sentido, a capacidade que as pessoas têm de responder ao estímulo que é a cidade, que é o espaço em que habitam, eu acho que é crucial. E para o poderem fazer, aí sim, sem ser só por respostas através do dito senso comum, agora no sentido negativo, é importante que tenham oportunidades para poder discutir e compreender de alguma forma, às vezes em situações que escapam um pouco a lógicas mais superficiais de quem olha, não é? E, portanto, acho que é de facto muito interessante, e mais que interessante, importante que este tipo de acontecimentos surjam nas nossas cidades. Eu diria que não. Enfim, acho que pelo contrário. Acho que as pessoas que habitam a cidade, de novo, e que habitam o espaço, e que habitam áreas de edifícios e a arquitetura, têm uma enorme curiosidade e uma grande vontade de a discutir. Acho que às vezes há mais resistência por parte dos arquitetos em fazer essa discussão do que propriamente por parte das pessoas. Talvez porque se sintam um pouco compreendidos, talvez porque achem, e por vezes com razão, que a discussão que as pessoas fazem é muito superficial, por vezes, e portanto, e não ultrapassa, mais do que discutir, por vezes as pessoas dão opinião, ou seja, estão pouco disponíveis às vezes também para ouvir. Agora é verdade que há aqui uma questão de parte a parte, que eu não sei às vezes onde estarão as resistências maiores. De qualquer das formas, em relação ao público, estou convencida que quanto mais os cidadãos, os cidadinos estiverem próximos e habituados à condição informada de olhar em volta, olhar, portanto, com um sentido mais crítico e mais informado, mais capazes estão de fazer essa discussão e essa conversa de uma forma inteligente e também útil, com certeza, sem dúvida nenhuma, muito útil para os arquitetos, porque eu acho que ela é indispensável à produção da arquitetura, e maior será sempre o seu interesse, se inclusive perceberem que tem algum papel a cumprir na produção de espaço da cidade que habita. As cidades, enfim, constroem-se de uma forma relativamente lenta, particularmente, neste caso concreto, em Guimarães, e que é um contexto efetivamente altamente qualificado e, portanto, em que a intervenção também é particularmente delicada. Sempre que se introduzem alterações, de alguma forma, a ruptura está, por natureza, associada ao processo de alteração. Tanto mais quanto está a intervir em áreas que são muito centrais no sentido urbano, e são vividas de uma forma muito intensa pela população, como era toda esta área
aqui do Toral, da Alameda, da Rua de Santo António, em que de facto, e naturalmente as pessoas se sentem, sempre se apropriaram daquele espaço. Portanto, mexer nesse espaço é de alguma forma mexer com os hábitos e aquilo que os seus utentes sentem como sendo deles. Portanto, estamos todos a entrar em casa deles, de alguma maneira. Bom, e na verdade, alterar o desenho do espaço significa alterar usos, significa alterar maneiras de estar, significa alterar formas de como ele lidar e de compreender e de o entender. E significa também alterar a representação da cidade, porque as cidades representam-se e representam também quem nelas habita. E representam também, evidentemente, traduzem uma memória que vai sendo sedimentada de uma forma lenta, por vezes, bastante lenta. Portanto, por exemplo, esta área em que agora se mexeu, praticamente está em colo na última grande intervenção, é dos anos 50 do século passado, e portanto são já 2 ou 3 gerações que se habituaram sempre a viver aquele espaço assim e a amá-lo daquela maneira. Nesse sentido, introduz rupturas que precisam de ser explicadas, conversadas, apropriadas, mas que fazem parte desta construção do devir da cidade. E, portanto, é nesse sentido que nós falamos que esperamos, porque de facto não podemos nunca afirmar com certeza, mas esperamos, desejamos que este projeto, num sítio tão intenso quanto é este, na vida urbana da cidade, de alguma maneira consiga ser integrado nesta então permanente fábrica de memória que é realmente a construção da cidade. E ele só poderá ser integrado a partir do momento em que os seus habitantes se incorporem nessa transformação, de alguma forma se revejam. Enfim, eu não estou a falar a rever no sentido literal, não tem tanto a ver com gostar ou não gostar, mas tem a ver com a possibilidade de o habitarem sem o sentirem como, ou sem se sentirem como um corpo estranho dentro desse espaço. O passado não existe. Ou melhor, como é que eu vou explicar isto? Existe um presente que é feito de uma grande sedimentação de passado, e não é só um passado, são muitos passados, são muitas histórias, são muitas narrativas que de facto se sobrepõem, que são paradoxais, que em determinado momento se opõem, que conflituam. O espaço público também é um espaço de expressão e é um espaço de conflito por natureza. E eu penso que nós só conseguiremos, e então, enfim, quanto mais este espaço tem aquilo que é considerado valor patrimonial, no sentido da sua qualidade espacial, arquitetónica, etc., urbana também, maior é esse potencial de conflito, é verdade. Sobretudo porque, exatamente, falávamos há pouco neste sentido que as pessoas, que os seus habitantes têm, do que é o seu espaço, e ainda bem que têm e ainda bem que são capazes de falar sobre ele e de dar a sua opinião crítica sobre aquilo que irá ser o futuro desse espaço. Portanto, as novas intervenções, afinal, não são apenas um momento particular desta continuidade e desta sucessão da construção da história do local. Eu não consigo, eu não consigo entender isto desta forma, como isto é apenas mais um passo que já teve muitos anteriormente e ao qual muitos se virão a seguir. Eu acho que seria totalmente paralisante pensar sem desenhar o que é que seja, em qualquer sítio talvez, não é? Se pensássemos que tinha um caráter tão definitivo quanto isso. Portanto, eu tenho um entendimento, digamos que mais relativizado em relação a essa questão da nossa intervenção, como sendo algo que aconteceu numa determinada circunstância
que era desejado, aparentemente, pela cidade, senão, enfim, em princípio não estaria a cidade ou a administração da cidade interessado em fazê-lo, e que de facto tem que ser encarado como algo que se encaixa nesta cadeia, encaixando-se, embora acrescentando aquilo que são os valores da contemporaneidade. Portanto, não resistindo por vezes a expressões da chamada tradição, no sentido mais reacionário da tradição, resistindo a visões nostálgicas que nos remetem para um passado que é sempre muito idealizado, portanto nem sequer verdadeiro, mas antes utilizando essa energia do passado e essas qualidades numa perspectiva de, a propósito de um futuro, construir um presente. Bom, nem sequer vejo isto numa sequência lógica de passado, presente e futuro. Eu, por vezes, pensando, quando estamos a projetar e a pensar que estamos a fazer, e o projeto implica sempre muita seleção, que as opções sejam feitas de uma forma que por vezes não é de todo óbvia face às questões que se colocam. E se o projeto de facto é pensar uma nova coerência ou uma coerência diferente para um lugar que existe, eu na verdade acho que nós estamos a utilizar o futuro para pensar o presente. Talvez mais, quer dizer, com o passado como algo que está ali naquele sítio, talvez mais utilizar o presente para pensar o futuro. Não é muito... não é talvez muito claro isto que eu estou a dizer, mas é mais nesse sentido que eu percebo, porque eu não sou capaz, pessoalmente, de interpretar o futuro, não sou, está para além das minhas capacidades. Agora, talvez consiga, olhando o presente, tentar compreender algumas das sensibilidades que neste momento estão à flor da pele. E que, portanto, nesse sentido, como isto é uma intervenção que é feita também para o presente, quando ela não servir, o futuro virá e fará outra. Portanto, não tenho veleidade de estar a projetar assim para um futuro relativo, digamos, dentro de uma margem que me é, enquanto pessoa, que penso no mundo e a forma como vivemos, que me é relativamente acessível. Uma intervenção de renovação da cidade é sempre uma nova oportunidade. Agora, se é... E, portanto, tem que ser lida nesse sentido, não tenho dúvidas. Agora, se às vezes essas oportunidades são construídas, digamos, usando o que de melhor pressupõe, ou não usando tão bem aquilo que supostamente, ou o potencial que tinham disponível, eu penso que assim o futuro virá, não é? Com mais ou maior ou menor velocidade, em função de quando tiver que se readaptar a outras realidades. Agora, não tenho dúvida que em relação a estas operações de renovação urbana, de requalificação do espaço público, neste sentido e em tempos que correm em que a discussão da importância do espaço público está presente, sendo que há opiniões diferentes sobre a sua importância, e eu pessoalmente estou profundamente convicta de que o espaço público é crucial à nossa sociedade, é uma sociedade democrática, e é crucial à expressão cívica dos habitantes, da população. Portanto, eu diria que nesse sentido, a vontade de renovação do espaço urbano, caminhando nesse sentido, é sempre uma oportunidade muito interessante. Caberá à forma como ela é pensada, executada, discutida com as pessoas a quem se dirigem, ela ser uma oportunidade ganha ou por vezes uma oportunidade perdida.
Será agora, nós estamos em outubro, está quase a fazer um ano que a obra foi aberta há pouco. Não absolutamente acabada, ainda faltava o varandinho, mas estará agora a fazer um ano. Eu já começo a ganhar alguma distância que na altura não tinha, e portanto, enfim, aquilo que me fica de toda esta trajetória, agora quase que eu penso ao contrário, não é? Quando chego lá e olho e caminho, e ando a pensar, caminho para trás, a pensar nela. Mas a verdade é que me parece que, em termos daquilo que foi essa abertura ao uso público, que era definitivamente uma intenção do projeto, nesse sentido de permitir de não expulsar ninguém, mas de atrair mais pessoas, de pensar que o espaço público, o espaço central, não é privilégio nem apanágio apenas digamos, dos segmentos da sociedade mais alinhados, quer com o poder, quer com a normativa dominante. Eu parece-me que aí claramente ganhou, porque julgo que, ao que eu vejo da ocupação, da forma como é feita, temos um público bastante mais diversificado, em maior quantidade, mas mais do que a quantidade interessa-me francamente essa diversificação. E pensar e julgo que podemos dizer isso, que agora aquela área funciona muito mais como um contínuo permeável e poroso, enquanto que antigamente era constituída mais por segmentos, de alguma forma, que tinham filtros mais fechados em relação ao exterior. Portanto, eu diria que, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, ao ter pensado o projeto, esta é claramente uma aposta, enfim, que está, não posso dizer ganha, porque, enfim, vamos a ver se é ganha, mas que pelo menos que está favoravelmente indiciada, digamos. Nesse sentido, claro que isto não tem necessariamente que ver com as questões do gosto, porque é natural, e ainda bem, de novo, que acontece, que nem todas as pessoas, e para mais em espaços públicos desta natureza, que nem toda a gente, obviamente, tem os mesmos gostos, tem as mesmas preferências, habita da mesma forma o espaço que a cidade lhes oferece. Mas eu confesso também que acho saudável que a discussão se produza. Portanto, perturba-me até um pouco haver em determinado momento sobre espaço público ou sobre circunstâncias desta natureza que são tão suscetíveis àquilo que é a interpretação pessoal do assunto, que haja consensos demasiado alargados. E não parece que essa discussão, e daí, pegando um pouco na primeira pergunta desta pedagogia, eu acho que, se não quisermos ser demagogos, a pedagogia não é para convencer ninguém, mas é para ajudar as pessoas a pensarem sobre e a estimular aquilo que é o seu espírito crítico sobre a cidade. E, portanto, parece-me que este processo, pelo menos da forma como nós, eticamente, também sempre tentamos proceder e conduzir com grande abertura, discussão, publicitação, etc., eu acho que, pelo menos, tem esse crédito de tentar, de alguma forma, fazer com que as pessoas, ou permitir às pessoas que se apropriem dele de uma forma que é sentida não apenas na aderência do gosto, mas da maneira como é usado e como pode vir a ser discutido e como é discutido também. Portanto, olhando então para este processo, isto não foi fácil, obviamente, foi um processo que teve uma visibilidade, enfim, para mim, muito exagerada. É um processo que foi muito pesado nesse sentido, mas nós fizemos sempre, enquanto equipe projetista também, fizemos sempre esse esforço
de não recusar, digamos, essa discussão e essa explicação às pessoas comuns. E o que em determinado momento também tornou o processo ainda um pouco mais complicado, porque quase cada gesto tinha que ser explicado e justificado. E não é fácil em determinado momento, em circunstâncias que são tão complexas, porque entram tantos fatores que depois não se vê, não estão aparentes a razão de ser das decisões, muitas vezes não são compreendidas e, portanto, ao mesmo tempo, passar esta ideia de que o arquiteto não é pura e simplesmente a mão, uma espécie de um inquérito que a maioria resolve o que se vai passar ou como as coisas vão ser decididas, foi algo que nos preocupou sempre e que tentamos passar essa imagem de que o resultado não é um capricho de desenho, mas é de facto fruto de muitas decisões que foram pensadas, entre as quais estavam também a forma como a população habitava e poderia vir a habitar aquele espaço. Portanto, neste momento em que essa fase maior de cansaço já passou, eu acho que ao passearmos por lá e enfim, aos acontecimentos que já têm acontecido, que já têm vindo a decorrer naqueles espaços, eu acho que podemos acho que podemos pensar que de facto essa abertura a novas possibilidades aconteceu de facto neste espaço. Enfim, o lugar da arquitetura acho que não se pode dizer que é cada vez mais importante, porque ele sempre foi importante e sempre foi crucial. Não sei se é uma arquitetura necessariamente feita por arquitetos. Acho que há aqui uma distinção que me parece importante. Agora as pessoas, de facto, habitam e organizam o espaço. Acontece que também é verdade que recentemente, cada vez mais, e de uma forma evidente e assumida socialmente, a organização desse espaço público não só tem competido aos arquitetos. Portanto, nesse sentido, por muito que em determinado momento nós, arquitetos, enfim, em clube, nesse coletivo, no sentido de pensarmos que não temos o reconhecimento ou a capacidade de intervenção que gostaríamos, ou não são tão ouvidos quanto seria necessário, provavelmente é verdade, mas suponho que o caminho que seguiu nos últimos anos foi um caminho que caminhou, enfim, que se propiciou aceleradamente nesse sentido. E, portanto, se estamos a falar, se a pergunta é qual a importância que a arquitetura dos arquitetos tem hoje em dia, eu diria que é cada vez maior, mais presente, para o melhor e às vezes não tanto para o melhor. Se estamos a falar do papel da arquitetura enquanto espaço, no sentido mais genérico, eu diria que ele sempre foi absolutamente crucial na habitabilidade e no espaço em que a gente se move. No entanto, eu também não acho que a arquitetura resolva, portanto, ou que o arquiteto seja um demiurgo, que através da arquitetura ou da capacidade do arquiteto, grande parte das questões que se colocam ao mundo de hoje sejam resolvidas. Não tenho de todo essa perspectiva. Eu diria que a arquitetura e o espaço e o território que habitamos é uma emergência da sociedade que construímos. Portanto, está aqui à flor da pele. É uma materialização de um universo bastante mais alargado
de contingências e circunstâncias culturais e económicas. Quer dizer, e sendo essa manifestação, na verdade, é central para a nossa vida, não só do cotidiano, mas para um futuro, esse sim, para um futuro que muitas vezes fica, tanto pode ficar refém com graves problemas, como poderá, em determinado momento, ter um caminho mais facilitado e mais aberto, desde que saber pensar o espaço e o seu desenho seja mais adequado às circunstâncias que se lhe oferecem.